Tudo bom, pessoal? Eu aqui mais uma vez. Eu estou sendo um pouco mais assíduo na produção dos vídeos, porque muito em breve é o fim do ano, né, e a gente vai descansar um pouco, vamos nos desligar de tudo, né, e renovar as baterias. Eu quero agradecer a vocês por me acompanharem, por estarem aqui comigo. Eu tenho recebido muitos e-mails, muitas mensagens, né, de pessoas, e algumas dessas mensagens e desses e-mails têm me ajudado a formular conteúdos. Então continuem enviando, né, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo para vocês. Sintam-se à vontade, né, em fazer contato comigo quando bem desejarem. Eu farei o possível para atendê-los o mais rápido possível. Quero agradecer também àqueles que me defendem dos ataques aí do pessoal, dos fanáticos, né, dos fundamentalistas, porque eu acredito que tudo na vida pode levar ao fanatismo, não é? Eu sou um defensor do equilíbrio, não é? Eu entendo, as pessoas têm suas convicções, mas eu também não perco meu tempo com elas, não. É interessante porque até agora, depois de alguns vídeos publicados, eu não ouvi um único argumento que merecesse a minha atenção. Porque na verdade não sai nada, não sai nada, não tem nada de palpável, de concreto dessas pessoas, elas só te atacam, né? O famoso argumento ad hominem, como eu já falei para vocês anteriormente. Eu publiquei um vídeo sobre suicídio semana passada, e essa semana no grupo Family Freedom, que eu faço parte, uma colega lá postou que algumas pessoas próximas a elas, inclusive mulheres, estão se suicidando e são mormons, né? Óbvio que a gente não pode atribuir a causa, né, exclusivamente ao mormonismo, né? Existem questões assim muito complexas para serem exploradas antes de qualquer coisa. A gente está falando aqui de um fenômeno mundial, né? Precisam entender o que é o suicídio. Há 15 dias atrás suicidou-se uma mulher aqui no prédio da frente de uma maneira brutal, gente. Ela se jogou do andar onde ela mora, não sei qual era o andar, ela caiu em cima das lanças do portão. E segundo dizem, não sei se é verdade, ela foi encontrada antes no mercado com um carrinho de compras, como se nada estivesse acontecendo. Inclusive, quem estuda esse fenômeno diz que a maioria dos suicídios acontece por impulso, né? A pessoa não pensa. Eu me lembrei de um caso no colégio, muitos anos atrás, de um guri homossexual. Não vou citar o nome, é claro, mas me recordo bem quem era. Ele morava no 8º andar. O pai dele descobriu que ele era homossexual, ele tinha 16 anos de idade. E decidiu que ele não sairia mais de casa, né? Ele foi castigado pelo pai. Ele foi inclusive proibido de ter acesso ao computador e à internet, tá? Porque o pai acreditava que aquele universo virtual poderia incitar as inclinações do rapaz. O que ele fez? Simplesmente se atirou pela janela. Então você tem aí a rejeição, né? Quando você não se sente acolhido, não se sente valorizado, a primeira coisa que você pensa é se a sua vida vale a pena. Um outro colega, que eu andei me comunicando com ele pelo Face essa semana também, ele conta do abandono familiar, quando ele era muito novo também. A família soube que ele era homossexual, ele acabou tendo que viver algumas noites na rua, né? E ele também relata que ele tem pensamentos suicidas, e eu admiro muito, porque é uma pessoa muito forte, pelo que me parece, né? Embora eu tenha assim, uma certa preocupação com esse assunto. Essa semana eu estava assistindo um filme. A moral da história foi um pouco boba, né? Não gostei do final dele. Eu não gosto muito dessas coisas de ficção e a pessoa tira a máscara, aparece um bicho dentro. Não gosto dessas coisas. Eu acho uma bobagem isso aí. Mas a mensagem inicial me chamou muito a atenção, chamava-se A Cura. Era um hospital nos Alpes suíços, que é um lugar lindíssimo, inclusive. E, as pessoas se vestem todas de branco, tudo muito branco, desde a recepcionista, é tudo branco, né? As pessoas estão lá fora fazendo exercícios e tudo mais. O hospital ali não era o hospital tradicional que você conhece, a pessoa vai tratar uma gripe, vai tratar sei lá, problemas cardíacos, pressão, diabetes, não é isso. Eles iam em busca de uma cura, não é? E era muito engraçado porque o branco é uma cor que remete ao puro, à paz, à tranquilidade, né? O branco é imaculado, né?
E eu me lembrei muito das capelas mórmons, dos templos mórmons, aqueles trajes horríveis que eles usam, aquele tal de garment, que a minha mãe usava aquilo, eu falava, meu Deus do céu, como é que uma pessoa vive acorrentada a isso aí, não é? Uma roupinha mágica, tudo branco. Eu lembro quando eu entrei no templo mórmon, eu entrei para fazer batismo vicário. Eles batizam mortos, tá? Batizaram inclusive a minha avó que tinha repulsa a esta religião. Olha só, a minha mãe simplesmente pegou o nomezinho da minha avó, levou até lá, eles a orientaram a fazer uma oração para receber, para descobrir se a minha avó aceitava essa ordenança por ela, que na verdade é um ritual. E é claro que a resposta foi positiva, né? Não seria o contrário. Óbvio, né? Porque é sugestão, é baseado na sugestão. O ser humano é muito sugestionável. Nós somos influenciáveis, né? Veja, um exemplo disso é essa guerra de informação que a gente vive hoje, né? O fake news tomou conta no mundo inteiro e há um lado positivo, né? Da democratização da informação, mas por outro lado, nós temos tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, porque numa fração de segundo aquela informação se propaga no vácuo e atinge milhões de pessoas. E a gente tende, já me aconteceu de compartilhar fake news, hoje eu tomo um enorme cuidado. Antes de compartilhar eu investigo as fontes, eu vou além. Inclusive a mídia especializada agora criaram setores, departamentos para realizar um filtro na informação, né? Verificar se ela é verdadeira, se ela é autêntica, se ela não é, se procede, se não procede, não é? Porque realmente é complicado. Então é engraçado isso, né? Aquela aparência de limpeza, é tudo tão perfeito, tudo tão lindo no mormonismo, né? Como é lindo! Pois é, mas é só aparência. Porque na realidade essa organização faz o impossível para esconder a sua história. Se eles pudessem apagar certos fatos como eles gostariam, mas eles não vão fazer, porque o nosso trabalho é justamente de divulgar isso, certo? Aquela aparência de limpeza, de pureza, na verdade esconde propósitos funestos e catastróficos. Tome cuidado com eles. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a STR, a Síndrome Traumática Religiosa. É um termo que vem se propagando também, é um termo que vem ganhando força, né? Os estudiosos do tema começaram a observar que muitas pessoas apresentam quadros patológicos após serem submetidos à experiência religiosa prejudicial. Eu não estou aqui dizendo para você que a religião não desempenha um papel importante na sociedade, muito embora eu acho que com o passar dos anos a tendência, né, é o enfraquecimento das superstições, enfim, né? Porque conforme, né, nós estamos avançando tecnologicamente, se é que o ser humano, né, um ser tão com as tendências que nós temos, né, destrutivas inclusive, será que nós vamos atingir isso? Teremos tempo para isso, né? O Stephen Hawking, aquele físico maravilhoso, falecido ano passado ou retrasado, ele disse, né, o ser humano tende à autodestruição, né? E é interessante que essa questão da destruição, do apocalipse, das tragédias, dos fenômenos naturais, são geralmente usados pelo mormonismo para te assustar. Que com isso eles dizem assim, olha, o mundo está acabando, você não está vendo? Olha ali, olha um tsunami, varreu toda a costa da Malásia, da Tailândia, matou milhões de pessoas, o terremoto no Haiti, sabe assim? Inclusive os cientistas descobriram que haverá um maremoto na costa do Pacífico que vai varrer metade dos Estados Unidos da América. Eles só não sabem quando isso vai acontecer. Só quero te dizer uma coisa, o planeta Terra já passou por inúmeras renovações. Nós já vivemos eras glaciares. Mas como para os mormons a Terra existe apenas quantos anos? 5, 6 mil anos, sei lá quantos mil anos eles dizem, né? Então eles desconhecem o que já aconteceu muito antes de nós, inclusive. Volta lá para o Paleolítico, para o Neolítico, né? O homem primitivo. É interessante que a coisa da religiosidade nos acompanha desde então. O homem das cavernas, quando ele via o trovão, né? Inclusive as pinturas rupestres nesses sítios arqueológicos demonstram isso. Ele viu o trovão, os fenômenos da natureza, ele achava que era a emanação de alguma força superior,
né? Então ele desenvolvia rituais. A dança da chuva dos índios, tão tradicional que a gente ouve falar tanto, eram rituais para atrair chuva, não é? Até porque eles não tinham a ciência a seu favor, não é? Então é interessante como isso vem nos acompanhando desde sempre, há milhões de anos. Não há tão pouco tempo como eles dizem, não é? Bom, mais uma vez, sendo muito honesto com vocês, assim, eu realmente, outro dia eu passei em frente à igreja católica aqui perto, eu vi que as pessoas em situação de rua estavam recebendo comidinhas, marmitinhas e tal. Ali na Cracolândia, no centro, existem grupos religiosos que oferecem assistência a essas pessoas, né? Roupas, banho, se você não quer ficar, você não fica, volta lá, vai usar sua droguinha lá, mas estamos aqui para te acolher, e eles conseguem resgatar algumas vidas, isso é muito interessante. Mormons não estão lá. Onde estão os Mormons que não fazem um trabalho junto a essas pessoas em situação de vulnerabilidade? As histórias bíblicas demonstram que Jesus Cristo buscava os humildes, os mais fracos. Eu lembro de algumas ocasiões em que eu estava dentro da igreja mórmon, às vezes uma pessoa um pouco alcoolizada entrava, ou uma pessoa em situação de rua entrava pedindo ajuda, eles expressavam aquele falso amor, aquela falsa acolhida, bem típica dos mórmons, para ver se livravam daquela pessoa o quanto antes. Depois viravam para ti e diziam assim: ele só entrou aqui por interesse, ele quer dinheiro da igreja, nós não vamos dar. Escutei isso muitas vezes, inclusive em situações que a minha família precisou, uma família dizimista integral durante décadas. Eles diziam que a gente vai até dar uma força, tal, mas não tá, mas seja autossuficiente, tá? Preciso contar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar. Falando, já que eu toquei nesse assunto, vou desviar um pouquinho, mas eu já volto. Eu tenho esse hábito, né, de soltar muitas ideias. Lembra que eu fiz um vídeo sobre o dízimo? Pois é. A minha mãe, naquela época, ela havia sido excomungada pelos Mormons. E ela continuou dizimista, né? Interessante, como eu disse no vídeo, né? Se o teu dinheiro, se você é iníquo, se você é depravado, degenerado a ponto de não poder ser sequer bem tratado dentro da organização, porque uma vez excomungado, meu amigo, você fica apartado, você fica lá sentadinho, quietinho no teu canto, não abre a boca. Você não pode sequer abrir a boca, você não pode opinar, porque você é sujo. Mas o dinheiro era aceito. Sabe o que ela me contou recentemente? Eu não sabia disso. Enquanto excomungada, ela não poderia recolher o dinheiro. O bispo se apropriou desse dinheiro. Sabe como nós sabemos? Uma vizinha nossa, na época, passou lá pela famosa entrevista com o bispo, que você tem que fazer entrevista com eles para tudo. Não só por dignidade, mas digamos que você tem um projeto de vida. Você vai lá onde eu frequentava, era as terças-feiras. Vai nas terças-feiras, marca uma entrevista e vai lá falar com o bispo, porque ele é um homem de Deus. Ele vai te dar uma mensagem maravilhosa, ele é espiritualizado. Ela viu cheques de valores de 1.000, 2.000, sei lá quanto, com o nome da minha mãe. E a minha mãe havia comentado que um dos conselheiros do bispo sempre olhava para ela com uma cara assim de desconfiança, de desdém. Até que essa colega, essa amiga da minha mãe, que ela era muito amiga da minha, falou assim: olha, eu vi cheques lá destinados a você, no seu nome. Vários. Ele estava se apropriando do dinheiro do dízimo, colocando o nome dela como se fosse uma ajuda para nós. E ela só foi me contar isso. E olha, ela ficou ainda tantos anos nessa organização, porque afinal de contas, a igreja é perfeita, os membros não. Ou seja, é uma justificativa para tudo. Se essa doutrina é perfeita, o membro deveria refletir essa perfeição. Eles são autoproclamados santos, eles são santos, são santificados. Eles têm o poder do sacerdócio. Como que esse homem chegou lá, ocupava aquela posição? Para você que não é mórmon, um bispo é como se fosse padre de uma paróquia, como se fosse um pastor. Ele é responsável por aquele grupo, né? Que a gente chama de alas. Um conjunto de alas, geralmente 8, 9, 10 alas, geralmente é liderado por um presidente de estaca. Eles chamam isso de estaca. Um conjunto de alas forma uma estaca. Se é o Espírito Santo que está à frente disso, não é? Como que esse homem chegou lá? E essa minha mãe, desculpa, às vezes eu fico tão indignado com ela. Hoje menos, porque, né, ela resolveu se desligar de lá e hoje é outro ser humano. Ela falou: mas ficou tantos anos ali ainda, os fatos gritando para ti que essa pessoa é desonesta, olha os abusos, e você aceita porque o que importa é a tua relação com Deus.
Os membros são apenas membros. Então, isso é uma tentativa de colocar para baixo do tapete os crimes que são cometidos lá dentro. Eu estou fazendo um levantamento de jurisprudência sobre os processos envolvendo a Igreja Mórmon. Em breve eu trago para vocês. Tem muita coisa para trazer, tá? Muito bem. Feito esse parênteses para vocês verem os absurdos que acontecem lá dentro e a gente se cala. Feito esse parênteses, vamos falar um pouquinho sobre a STR, Síndrome do Trauma Religioso. Qual é o conceito? É a condição clínica das pessoas que vivem a experiência de abandono de um meio religioso autoritário e castrador. Sair de uma comunidade controladora torna-se um percurso difícil que origina confusão de conceitos e quebra de modelos pessoais, podendo até produzir sintomas semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático que muitos militares trazem consigo de regresso a casa, em consequência da destruição, sofrimento e morte vividos em teatro de guerra. Com relação ao transtorno de estresse pós-traumático, você sabia que pessoas que vivem em cidades grandes como São Paulo, por exemplo, apresentam níveis de estresse equiparáveis a combatentes de guerra? Então você imagina também, já num sistema complicado você não vai se enfiar, vai se envolver com uma seita, ou seja, você já tem uma vida trabalhosa para encarar. Muita concorrência, muita competição, muita frieza, não é? Você ainda entra para um sistema que só vai atrapalhar ainda mais a tua vida e o teu progresso. Pois é. É claro, né? Quando você sai desse grupo, você fica sem chão. Você não tem mais base, porque as tuas bases eram atreladas àquele grupo. As tuas crenças, as tuas convicções. Como assim as famílias não poderão ser eternas? Como assim? Como assim a morte é o final? Né? Bom, eu não sei, eu não passei por lá, ninguém passou. A minha avó mesmo dizia que me adorava, nunca vi nem... Vi em sonho eu vi, mas aí é só você ler a obra de Sigmund Freud, a interpretação dos sonhos, que você vai entender por que você sonhou com ela. Não é revelação, não é nada, né? Ou seja, a sensação de inadequação é muito grande. Porque agora isso está na tua cabeça, você precisa reconstruir uma nova visão de mundo, e isso leva muito tempo. Os investigadores afirmam que, apesar de cada pessoa viver a seu modo, os impactos de ambos prolongam-se no tempo e são caracterizados por pensamentos intrusivos, estados emocionais negativos. Quantas vezes você acorda, enquanto mora, com a sensação de que você não fez o melhor, que você cometeu um erro, que você deixou a desejar em algum aspecto da sua vida espiritual, que é o que eles trabalham com você, né? Que eles chamam de espiritualidade, mas isso não tem nada a ver com espiritualidade. Convivência social deficiente, confusão mental, dificuldade em tomar decisões e pensar por si mesmo. Claro que você não vai pensar por si mesmo. Eles estimulam essa dependência, eles estimulam a confissão. Você faz uma coisa pequena e se sente culpado porque o teu cérebro é treinado para rechaçar aquilo, e você vai lá e joga isso para eles. Eles te têm nas mãos porque eles te conhecem, eles conhecem a tua vida íntima, a tua vida particular, não é? Falta de sentido ou direção na vida. Veja se esses critérios que eu estou colocando se encaixam com você que é mórmon, tá? De repente você precisa reavaliar. Vamos lá. Falta de sentido ou direção na vida, baixa autoestima, ansiedade de estar no mundo, ataques de pânico, medo da condenação, depressão, pensamentos suicidas, distúrbios do sono e alimentares, abuso de substâncias, pesadelos, perfeccionismo, sede então perfeitos como é o vosso Pai que habita os céus. Deus criou a natureza de uma maneira tão ambígua, tão contraditória. Nós vamos errar, nós somos falíveis, nós vamos errar, e o erro ensina muito. É uma pena que você não tenha o direito de cometer erros. É uma pena. Eles vão dizer, claro que tem, até porque Jesus Cristo morreu na cruz e nos concedeu o privilégio do arrependimento. E depois eu vou te explicar o que é o arrependimento mórmon em outro vídeo, para você ver o que eles fazem com as pessoas. Aguarde. Perfeccionismo, desconforto com a sexualidade, imagem corporal negativa, problemas de controle de impulso, dificuldade de desfrutar o prazer ou estar presente no aqui e agora, raiva, amargura, traição,
culpa, sofrimento e perda, dificuldade em expressar emoções, ruptura da rede familiar e social, solidão, problemas relacionados com a sociedade e questões de relacionamento pessoal. Este é o efeito danoso do convívio em uma seita, né? Você viu quantos sintomas você pode desenvolver uma vez que você esteja envolvido com esses grupos, não é? É óbvio que diante de tanto controle, as tuas emoções, os teus anseios vão ter que sair para um lado. De alguma maneira o corpo precisa libertar, gente. É corpo, nós somos seres vivos. Vai estudar a química do nosso corpo, como isso se dá. O ser humano precisa. Interessante como quando ele coloca assim, desconforto lidar com prazer. Você não pode sequer se conhecer, você não pode praticar nenhum tipo de... Você não pode ter relação sexual, você não pode comer um pouco a mais, porque é quebra da palavra de sabedoria. É mais um princípio mórmon, tá? Palavra de sabedoria. Não coma mais, né? Esse texto traz um raciocínio interessante que há algum tempo eu quero trazer aqui, que algumas pessoas me acusam, me perguntam, agora você é ateu? Meus queridos incautos, né? Você que rechaça a pessoa ateísta, ela primeiro respeita a decisão dela de ser ateísta, né? Você que é mórmon, e é claro, nós temos que nos submeter a vocês, porque vocês são os donos da verdade. Eu aqui estou falando, com certeza, estou sendo influenciado pelo diabo, como vocês dizem, né? Tá sem o espírito, tá sem o espírito, tá com o diabo. É verdade que vocês usam termos assim delicados, mas é isso que vocês estão querendo dizer, né? Já que vocês querem respeito, respeitem as pessoas também. De novo, eu estou aqui para contar a minha experiência, a minha vivência e para me comunicar com aqueles que estejam eventualmente sentindo-se inadequados, frustrados, infelizes, para ajudá-los a se libertarem, porque meu processo de libertação foi muito doloroso, tá bom? O ateísmo, gente, eu tenho um colega que é ateu, um doutor, né, advogado, mestrado, doutorado, e aí outro dia ele disse assim, quando eu me converti ao ateísmo, o ateísmo, existe uma conversão, é toda uma filosofia, não só acredito em Deus, não é isso, eu não acredito, é um absurdo, não é, na verdade é um conjunto de doutrinas, é uma filosofia, tá, que entende baseado em uma série de constatações empíricas que esse criador, na maneira como ele é colocado, né, pela seita mórmon, por exemplo, tudo leva a crer que não exista. Muito, né, que as coisas não sejam como eles colocam pra gente. É isso. Pesquisa mais, ok? Eu recebi um e-mail de uma pessoa, e aliás, conversando com outros colegas também, que dizem, gente, eu já descobri que aquilo ali não é para mim, mas eu estou mal, eu estou confuso. Essa semana também uma pessoa lá no grupo disse, pessoal, eu preciso de vocês, preciso da ajuda de vocês, porque eu estou sendo bombardeado, eu estou sem rumo, eu não sei o que fazer. Os mormons vêm na minha casa, eles pressionam para eu voltar, eu não sei mais, me ajuda, eu só tenho vocês. Calma, calma, calma que isso é um processo. Então eu elaborei para vocês os 5 passos para se libertarem do mormonismo. Isso é ideia minha, foi assim que aconteceu comigo e é assim que eu tenho observado que algumas pessoas trabalharam com essa questão, né? Tempo, claro que existem questões externas, né? A passagem do tempo, a gente precisa criar novos vínculos, a gente precisa de novas experiências, de novos espelhos, de novas referências, né? E com o tempo isso vai passando. O primeiro passo que eu coloquei aqui, você precisa identificar se aquela doutrina entra em conflito com os teus princípios e anseios. E qual é o seu estado de espírito em relação àquilo. Quando você escuta, por exemplo, a história da poligamia mórmon, não é que eles dizem que foi banida, mas está lá em Doutrina e Convênios, né? Está lá 132, dá uma lidinha lá, não foi banida. Inclusive, isso, eles não praticam em tese, porque a gente sabe que grupos mórmons ainda praticam em mais.
A gente sabe também que lá no mundo celestial, aquela coisa fantástica que Joseph Smith, né, fantasiosa que Joseph Smith inventou, baseado numa escritura bíblica que um dia eu vou trazer para vocês quando eu falar sobre o plano de salvação humano, que é uma coisa de doido. Os homens poderão ter várias esposas. É um harém, meu amigo, desculpa. Quando eu pensava nisso, olha, e eu tinha que rechaçar esse pensamento. Eu pensava assim, nossa, vai ser um surubão no céu, só pode, né? Só pode. E você, mulher, pensa muito melhor no papel que você desempenha dentro dessa organização, porque você tem que estar... Você é submissa, porque é uma organização patriarcal, né? Você não tem direito ao sacerdócio, que é o suposto poder de Deus que eles não têm, que é tudo conversa fiada também, né? Esse é o primeiro passo, então, identificar se aquela doutrina tem conflito com os teus princípios. Chegou ali, bom, eu estou satisfeito, estou feliz, assim, não me interessa se eles são racistas, né? Apesar de hoje em dia, né, eles terem derrubado aquela doutrina deles, aquela de que as pessoas negras não podiam serem seladas, e muito menos casamentos interraciais, mas a gente sabe que isso consta no livro de Mórmon, está escrito lá a marca de Caim. Se nada disso, se isso entra em conflito contigo, você avança para o passo número 2. Vamos pesquisar. A informação é a melhor ferramenta que você tem para esclarecer qualquer coisa. Pesquisar, buscar informações para além do que eles recomendam. Porque eles fazem muitos discursos atualmente sobre isso, tá? Olha, você deve pesquisar, mas na fonte certa. E qual é a fonte certa? É a que eles te passam. Ou seja, você só vai escutar um lado da moeda, somente a justificativa que eles te dão. E é muito comum eles dizerem o seguinte, quando você confronta alguém, né, sobre essas coisas, eles se defendem assim, certo, mas a igreja tem explicação para tudo isso que você está colocando aqui. Ué, é óbvio que tem explicação. Eles vão se defender, é óbvio. Eles vão ficar calados? Você tá aqui colocando para eles um ponto nevrálgico da doutrina deles, é óbvio que eles vão apresentar uma explicação, por mais absurda que seja, eles vão explicar. Aí você vai engolir ou não. Muito bem, pesquisou, agora você conhece as diferentes versões daquele assunto, você passa por terceiro. Avaliar os benefícios recebidos. Qual é o saldo? É positivo ou é negativo? A sua vivência lá te faz bem? Você está feliz? Não tá legal? As bênçãos se cumpriram, porque veja bem, minha mãe que tá lá, fica lá 30 e tantos anos, já tinha uma bagagem para poder avaliar isso. Aconteceu, não aconteceu, as coisas maravilhosas, né? Porque são promessas assim, gente, fantásticas, né? E outra, mas eles te dão um consolo, se não acontecer aqui, não se esqueça que isso aqui é só uma passagem, na próxima vida tudo vai se resolver, você vai ser feliz e pleno, não é? Não haverá mais dor. Muito bem, avaliou, se você chegar à conclusão de que o saldo não foi positivo, você busca ajuda, você busca uma rede de apoio. Para mim foi essencial quando eu comecei a pesquisar, porque eu tomei toda essa decisão sozinho, eu não conhecia grupos, eu não conhecia pessoas, e quando eu apresentei minha resignação, claro que eu já tinha, assim, já estava há muitos anos fora do mormonismo, mas foi quando eu encontrei os vídeos da Vânia e me fez muito bem, aí logo o grupo lá, Family Freedom, quer dizer, então a gente começa a conhecer pessoas, a gente começa a entender que você não está sozinho, existem muitas pessoas na mesma condição, né, que estão atravessando por isso, então isso ajuda bastante, busca apoio mesmo, e não tenha vergonha de pedir ajuda, porque as pessoas vão entender a sua situação, né? E o último passo, construir um novo sistema de crenças. Óbvio que isso demanda tempo, né? Tempo. A gente precisa experimentar coisas novas, a gente precisa se abrir, a gente precisa, aos poucos, desatar as amarras que nos foram colocadas durante tantos anos e que, na verdade, isso é muito profundo. Isso está muito profundo. De vez em quando é aquela frase que eles soltaram no teu cérebro e uma situação da vida, concretamente, desencadeia e aí você vê que você não conseguiu fazer aquilo por conta daquela frase que eles dizem para você, isso é errado, sabe, esses controles que eles usavam em você, né? Então, esses são os 5 passos que eu criei. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Porque cada um tem um processo, mas eu acho que no modo geral é isso. Vou colocar embaixo para vocês também a reportagem, né? Que eu li agora para vocês sobre a síndrome traumática religiosa. E também os 5 passos que eu elaborei, né, para a libertação do mormonismo.
Um abraço a todos e um bom domingo para nós, que aliás é um dia que eu adoro, porque é um dia que representa a minha liberdade. Eu ficava trancado dentro de uma casa, eu não podia jogar videogame, eu não podia jogar bola, eu não podia ver TV, eu não podia fazer nada. Eu tinha que enfiar a cara no livro dos Mormons, isso quando não me obrigavam a fazer um jejum. Tá bom? Então, assim, eu acordo sempre muito bem, de muito bom humor aos domingos. Eu adoro sair no domingo. Certo? Um beijo grande, muito obrigado e tchau, tchau.